Hoje, nesse domingo, estamos pregando a terceira parte da série de mensagens, a terceira e última parte, uma série de 3 mensagens intitulada MDA, todo mundo sendo bem discipulado. Agora, é claro que no Tadel, que temos toda terça-feira à noite aqui na Parangaba e na Messejana, paralelamente, 3 poderosos Tadéis, e temos um quarto Tadel que funciona, na realidade ele é o primeiro Tadel, que é o primeiro da semana, funciona domingo à tarde aqui. No Tadel nós aprofundamos muito mais nesse assunto discipulado, nos livros, CDs e DVDs que estão aí à sua disposição também. Se você quiser aprofundar e entender muito mais, poderá, porque essa série não é exaustiva, é óbvio, é só uma introdução como se fosse ao assunto para a igreja toda, e também, acima de tudo, essa mensagem é para motivar e informar os membros da igreja como que cada um poderá cooperar com o processo e fazer a sua parte para garantir que todo mundo seja bem discipulado. Eu encerrei a segunda mensagem, ou seja, a segunda parte dessa série, domingo passado, com um versículo muito interessante, muito importante, onde nós estávamos aprofundando nele, e não só em recordação, mas até para aprofundarmos em outro aspecto desse versículo. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias para esse versículo, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. 1 Samuel 15, 23. Fica lá perto do começo do Velho Testamento. 1 Samuel 15, 23. Diz a palavra de Deus que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E nós abordávamos domingo passado sobre a importância do guarda-chuva, como os espíritos malignos vivem, como diz a Bíblia, nas potestades do ar, nos principados e potestades do ar, e estão procurando alguém para devorar, e estão constantemente mandando setas inflamadas do maligno, como se fosse chuva descendo. Para a pessoa poder ser protegida, ela tem que estar debaixo de cobertura. E essa cobertura é como um guarda-chuva que protege daquelas setas inflamadas do maligno. E nós falamos que estar debaixo do guarda-chuva é muito mais do que simplesmente submeter uma liderança, apesar que inclui isso. É muito mais do que ter boas atitudes, apesar que inclui isso. É realmente viver uma vida de transparência. Até porque o contexto aqui, o profeta Samuel, ao confrontar o rei Saul com pecado de rebelião, não é o que a gente normalmente imaginaria rebelião, porque o rei Saul não estava fazendo motim para derrubar o profeta, o rei Saul não estava querendo tomar o lugar do profeta. Por que ele foi acusado de rebelião então? Porque rebelião, biblicamente falando, é você não estar 100% transparente, você não viver com o coração totalmente transparente diante da sua cobertura. Nesse caso, o profeta Samuel era cobertura, era como se fosse o discipulador do rei Saul. E ele disse que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Por quê? Porque, como nós já explicamos domingo passado, que o feiticeiro, qual é o pecado dele? É de atrair demônios. Ficam batendo lá nos tambores, né? O gabuga, o que acontece? Atraindo demônios, não é mesmo? Atraindo espíritos malignos. Aí alguém fica incorporado lá no terreiro, né? E fala, ó, atraiu o santo, pegou o santo. Mas não é, nós sabemos que não é santo, é demônio. Então esse é o pecado do feiticeiro, é que atrai demônios sobre si, sobre sua família, sobre outras pessoas. E ele fala que quem não está debaixo de cobertura, debaixo do guarda-chuva, comete o mesmo pecado, porque está se expondo à influência dos demônios, e ao ser exposto ao diabo que procura alguém para devorar,
Eles olham um para o outro, os demônios, olha, lá tem um. É como se você estivesse atraindo do mesmo jeito. É igual o pecado de feitiçaria, é impressionante isso. Mas o versículo não para lá. Olha a próxima parte do versículo. Ele diz o seguinte: a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Por que Deus é tão contra a idolatria? Já pensou numa coisa dessa? Alguém poderia dizer: pastor Eibe, as pessoas que se prostram diante de uma imagem, ficam orando para as imagens, elas, tudo bem, a imagem não é nada, se bem não vai fazer, mas mal também não faz. O que uma imagem vai fazer? Um pedaço de gesso vai fazer mal para alguém? Mas eu falo com muito carinho, quem fala isso não compreendeu alguns princípios da Bíblia muito profundos, muito fortes. Quando Deus proíbe por completo, ele fala assim: não fareis nenhum tipo de imagem de semelhança, de qualquer coisa semelhante no céu ou na terra. Não é para você fazer imagem de ninguém que já foi para o céu. E ele fala: não prestará culto. A Bíblia proíbe claramente em preto e branco que não é para fazer imagem de alguém que já foi para o céu, e nem é para prestar culto para aquela imagem, não é para se prostrar. Quando Deus proíbe tão claramente isso, não é porque ele está querendo ser cri-cri, é porque Deus está querendo o nosso bem. Ele sabe de um princípio muito profundo que acontece quando alguém começa a se prostrar diante de uma imagem. Escuta bem, nós temos que entender que o maligno, o diabo, antes dele ser expulso do céu, ele era um anjo muito lindo, um querubim, anjo fabuloso. A Bíblia fala que ele era esse anjo fabuloso esse querubim, até que ele mesmo criou iniquidade no coração. Como que ele criou essa iniquidade? Ele era tão glorioso, talvez um dos anjos principais, e ele queria mais, não ficou satisfeito. Ele queria ser igual a Deus. Ele vivia para adorar a Deus, mas ele queria que os outros adorassem a ele. Ele queria adoração. E é claro, só pode ter um Deus. Então ele foi expulso do céu. Mas ele nunca parou de querer adoração. Você pode ver que uma das tentações, quando Jesus esteve aqui na terra, diz a Bíblia, que levou Jesus para um alto monte, mostrou os reinos do mundo e falou: ó, tudo isso aí eu te darei se me adorares. Olha como ele estava querendo adoração ainda. Então, pelo fato do diabo querer adoração, o que os demônios fazem? Por exemplo, se eu pegar uma cadeira vazia aqui, seria muito errado de mim, com tanta gente em pé, né? Cadeira vazia. Mas, se eu pegasse uma cadeira vazia aqui, e eu eu começasse todo dia a orar para essa cadeira, fizer dessa cadeira meu Deus. Ó, cadeira, me dá isso, me dá aquilo. Cadeira, eu te adoro, eu te louvo, cadeira. Vamos fazer de conta que eu faço daquela cadeira um objeto de adoração. Sabe o que o diabo faz? Sem eu saber, porque ele é invisível para o olho humano, o diabo vem e senta na cadeira, para ele poder receber a adoração que ele quer tanto. Agora ele está feliz que alguém está adorando, mesmo sem saber que está adorando, mas tem alguém adorando ele, pelo menos. E esse que é o problema. Toda vez que alguém adora qualquer coisa que não seja Deus, o diabo vai. Você começa a adorar uma imagem e fica atrás da imagem ou dentro da imagem para receber a adoração. Então, toda vez que você se expõe à idolatria, você está se expondo à influência de demônios. E por isso que Deus proíbe tão fortemente isso. Por isso que ele diz que quando você não está debaixo de guarda-chuva, você está se expondo à influência de demônios. É muito sério. Isso até ajuda a explicar, porque às vezes o crente, ele fala assim: mas pastor, eu oro, eu jejuo, eu confessei meu pecado para Deus, mas eu não consigo vencer esse pecado, passa alguns meses, eu caio de novo. O que é isso, pastor? Será que eu não sou convertido? Não, você é convertido sim. Mas, para ser perdoado, a Bíblia fala que você confessa pecado só para Deus. Você não confessa para padre, nem para pastor, nem para ninguém. Você confessa só para Deus, para ser perdoado. Mas para ser curado,
A Bíblia diz que é para você confessar o seu pecado para o seu guarda-chuva, alguém que exerce cobertura sobre a sua vida. Aquela pessoa vai orar por você e você será curado. Tem gente que fala, não, mas não é isso que a Bíblia diz. Está lá escrito em Tiago 5,16, confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curado. Não é para um líder que eu tenho que confessar, não. É só para qualquer outro irmão para se confessar. Não. Aí que está o erro. Um texto fora do seu contexto facilmente se vira um pretexto. Você tem que ler o versículo da Bíblia dentro do seu contexto. Veja o contexto lá. O que o contexto diz? Ele fala, está alguém entre vós doente, doente fisicamente, doente emocionalmente, doente espiritualmente, não conseguindo vencer o pecado. Está alguém doente? Aí ele fala, chame os presbíteros da igreja. O que é presbítero? Alguém que preside espiritualmente. Os guarda-chuvas. Chama um guarda-chuva. E estes farão oração. Aí que ele fala, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para ser curado. Então você se abre com um guarda-chuva, ele ora sobre a sua vida. É curado instantaneamente? Às vezes é um processo de prestação de contas. No meu caso, eu era curado, mas para manter a minha cura, eu tive que, pelo menos uma vez por semana, ficar reunindo. E até hoje, eu sou assim, transparente com o meu guarda-chuva. Eu tenho aprendido a ficar debaixo do meu guarda-chuva. Tenho decidido, venha o que vier, custa o que custar, não vou ficar sem guarda-chuva mais. Olha para o seu vizinho, fala de novo para ele. Você fica mais bonito de guarda-chuva, irmão. Agora, abra a sua Bíblia, por favor, para o livro de Esdras. Esdras, capítulo 3. Esdras não é longe de 1 Samuel, viu? 1º, 2 Samuel, depois 1º, 2 Reis, depois 1º, 2 Crônicas. Logo após 2 Crônicas vem o livro de Esdras. Esdras, capítulo 3. Logo após o livro de 2 Crônicas. Versículo 11. Ele diz a palavra de Deus. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz. Quero chamar sua atenção, no versículo 11 fala que tinha povo jubilando com alta voz. No versículo 12 fala que tinha outros chorando com alta voz também. Quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa, muitos, no entanto, levantaram suas vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Eu me identifico muito na nossa situação atual. Eu não sei se eu devo chorar ou se eu devo rir. Eu acho que eu devo fazer os dois. Deixa eu explicar. Aqui, o contexto histórico aqui é tremendo. O povo de Israel havia sido levado ao cativeiro e o lindo templo de Salomão havia sido destruído. Naquela época, lembre-se, o conceito bíblico era que Deus habitava, manifestava sua presença no Santo dos Santos. Então o templo era extremamente importante. Então, ao fato do templo ser destruído e eles serem levados para o cativeiro na Babilônia, foi o fim. Choravam e choravam pelo templo estar destruído. E Daniel ainda ficava orando 3 vezes por dia em direção ao templo, aonde ficaria o templo em Jerusalém. Agora, depois de 70 anos no cativeiro, o povo de Israel voltaram, reconstruíram as muralhas de Jerusalém. E agora, pela primeira vez, depois de 70 anos, eles lançaram os alicerces da reconstrução do templo.
Foi uma emoção muito grande, porque a maior parte deles não eram vivos antes do cativeiro, 70 anos antes, e nunca tinham visto o templo de Salomão. Eles nasceram lá na Babilônia, em cativeiro, e ouviam falar as histórias do templo de Salomão. Você pode imaginar a emoção deles? Então eles estavam muito emocionados, gritando de alegria, louvando a Deus e gritando com grito de alegria, porque os alicerces do templo foram lançados. Mas tinha pessoas idosas, que haviam visto 70 anos antes a glória do templo de Salomão. E essas pessoas começaram a chorar ao ver esses alicerces lançados. Por que estavam chorando? Eu creio que uma das razões que estavam chorando era de saudades, lembrando daquele momento. Outros, talvez chorando de alegria. Outros chorando de tristeza, porque podiam ver pelos alicerces que não ia ser aquele templo de Salomão com aquela mesma pompa, aquela mesma glória. Mas eu creio que também tinha gente séria lá no meio dos idosos, chorando um choro de intercessão, porque eles estavam dizendo, em efeito, nós cremos na promessa de Deus, que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Então eles estavam chorando em intercessão, crendo por isso, porque eles não sabiam que estavam já orando por nós, porque a segunda casa que a Bíblia se refere é hoje. Deus não habita mais em casa feita por mãos humanas, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos pedras vivas desse templo. Ele habita no meio do seu povo, não em casa feita de mãos humanas, amém? Aleluia! Mas a Bíblia fala que aqueles choros tão altos e os gritos de alegria tão altos, os louvores tão altos, se misturavam, e de longe as pessoas podiam ouvir aquele barulho. E alguns falavam, tem gente gritando de alegria? Alguém falava, tem. Outra pessoa falava, não, é gente chorando, olha lá. Estão chorando ou estão gritando? Estão fazendo os dois. E assim que eu sinto também. Eu sinto vontade, por um lado, de gritar de alegria, de louvar a Deus pelo que Ele tem feito. Nesses 5 anos e 10 meses, 41 igrejas no Ceará, milhares de pessoas na Igreja da Paz de Fortaleza, 541 células, igrejas nas casas, só dessa Igreja da Paz de Fortaleza, sem contar as outras do Ceará, quase 3.000 microcélulas, discipulador-discípulo, e eu ouço testemunhos constantemente. Só hoje, eu não sei nem quantos eu vi. Eu estou lembrando de uma que eu vi hoje de manhã. Eu estava aqui sentado durante o louvor, qualquer coisa assim, e uma irmã que estava aqui com seu esposo, com a criança, veio, falou, pastor, só queria te dizer, lembra aquela mensagem, desamarre as minhas mãos, aquela mensagem que eu preguei, né? Desamarre as minhas mãos. Ela falou, pastor, naquele dia eu estava aqui, pastor, eu tenho aquela gravação até hoje, porque a nossa vida mudou. Pastor, ela disse, meu marido tinha me trazido para a igreja, e ele estava aqui, mas só para me trazer, porque nós já estávamos separados, a família já estava destruída. Pastor, aquele dia tudo mudou, e Deus começou uma restauração, e eu creio que eles estão sendo acompanhados, discipulados. Ela disse, agora pastor, a restauração já está 100%, pastor, está uma maravilha tão grande em nossa família, está tudo lindo, maravilhoso, Deus transformou, e o marido dela estava aqui com um sorriso bem grande, a família toda tão feliz, tão alegre. Meu querido, sabe o que o avivalista Tene disse? Ele disse o seguinte, podemos deixar de ser gratos pelas muitas visitas e bênçãos de Deus, e sabe o resultado? Ver o rio de sua presença se secar rapidamente. Em outras palavras, a falta de gratidão faz com que as bênçãos comecem a parar, se a gente não ficar agradecendo, ficar louvando a Deus. Ele disse o seguinte, Deus se recusa a honrar aqueles que não o reconhecem, nem o honram. Então nós temos que toda hora estar agradecendo a Deus, estarmos louvando. Nós temos que dar, como o povo lá de Esdras,
gritando de alegria e louvor e falando: obrigado, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo. Nós temos que louvar e rir de alegria. Por outro lado, nós temos que chorar também. Chorar, um choro de intercessão, de fé, de inconformismo, porque ainda estamos tão longe, irmãos. A Igreja da Paz de Fortaleza tem um pouco mais do que 4.000 pessoas. Mas Fortaleza tem mais do que 2 milhões de habitantes. A grande Fortaleza tem mais do que 3 milhões. A grande maioria não estão sendo cuidados, não estão sendo discipulados, não estão alcançando os sonhos de Deus para as suas vidas, não estão sendo equipados para serem grandemente usados por Deus. Então, temos muito que fazer ainda, temos um grande desafio. E também até entre nós, às vezes, tem pessoas que ainda não estão sendo bem discipuladas. Então isso nos faz entrar em crise na presença de Deus, chorar um choro de intercessão. E eu sinto que nossa atual situação é essa, de muita alegria, de muita gratidão a Deus, não podemos deixar de ter isso, mas também de um choro de inconformismo, um choro de intercessão, porque Deus quer muito mais para a sua glória. Agora, veja bem, o plano de Deus é te fazer um grande discipulador. Deus quer que você se torne uma pessoa que cumpra com a grande comissão. A grande comissão é ir de fazer discípulos. Mas para você poder discipular outras pessoas, você tem que acabar com algumas mentiras do diabo na sua cabeça. Uma delas é essa: tem que ser muito perfeito para ser um discipulador. Mentira do diabo. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso daqui um pouco, mas não aceite essa mentira do diabo. Deus quer te usar e Deus vai te usar grandemente, em nome de Jesus. Olha para o seu vizinho e fala assim: você vai ser um discipulador tão usado por Deus. Agora, veja bem, alguns detalhes muito importantes. Primeiro, o bom discipulador sempre, isso aqui eu já falei, mas só vou recordar rapidamente, ele sempre tem que ter um discipulador. Eu só sou qualificado para realmente discipular outras pessoas se eu estou sendo discipulado. Segundo lugar, o bom discipulador procura ser um modelo, um exemplo para o seu discípulo, mesmo que não seja perfeito em todas as suas ações. Preste bem atenção, que é aí que está um sofisma que o diabo joga na cabeça das pessoas. Ele diz o seguinte: você nunca vai ser um dissipador, porque você ainda tem essa falhazinha aqui, você tem aquela falha. Queridos, se a gente fosse esperar ser perfeito em todas as nossas ações para poder discipular alguém, nós nunca poderíamos discipular ninguém, que todos nós estamos aprendendo e crescendo. Então não aceite essas mentiras do diabo. Veja bem, nós temos que aprender com os patos. É interessante. Você já viu como a pata mãe é seguida pelos patinhos? A pata mãe está aqui, né, andando. E como que você já viu como os patinhos seguem a pata mãe? Não é assim não, olha, um patinho aqui, outro patinho aqui, outro patinho, e todos os patinhos seguindo a pata mãe. Sabia que não é assim? Só um patinho que segue a pata mãe de perto. Aí outro patinho segue aquele patinho, e outro patinho aquele patinho. E é numa fileira assim. Então, a pata mãe, simbolicamente aqui, é Jesus, só Ele que é perfeito. E todos os outros de nós só somos patinhos. E quando você está discipulando alguém, você só está um passo na frente do patinho daquele seu discípulo. Só um passo na frente. E você também está seguindo outro patinho. Ele pode ser errado também. Ele pode estar aprendendo ainda. O importante é que todos estão enfileirados atrás da pata mãe, que é Jesus. Olha para o seu vizinho e fala assim: um patinho eu dou conta de ser. Fala para ele até que você é um patinho bonito, viu? Bonitinho aí. Amém, queridos? Você não tem que ser perfeito. Jesus que é perfeito. Eu só tenho que seguir o patinho que está na minha frente, que eu vou poder também encaminhar muitos outros patinhos para Jesus. Oh, que bênção. Agora olha para outro vizinho que você não falou com ele ainda e fala assim: até que você também é um patinho bonitinho.
Número 3, o bom discipulador é servo de sonhos sagrados. O que eu quero dizer com isso? Sagrados, porque são os sonhos de Deus. Então você olha para o seu discípulo e fala assim: olha, eu sou seu servo, para te ajudar a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Então eu sou servo desses sonhos sagrados. Você vai orar com seu discípulo, você vai perguntar para ele o que ele sente que Deus está mostrando ele no tempo sozinho dele, o que é para ele fazer com a vida dele. Deus tem um plano especial para cada vida, sabia disso? Deus tem sonhos grandiosos. Você sabia que infelizmente a maioria das pessoas não alcança esses sonhos poderosos de Deus para a vida delas? A maioria não alcança. Deus tem sonhos tão grandiosos. Sabe por que a maioria não alcança? Porque muitos não estão buscando ouvir o coração de Deus sobre quais são esses sonhos. Número 2, porque eles não têm um discipulador para ajudá-los a alcançar esses sonhos, para desenvolver o máximo potencial na vida espiritual deles. Então o discipulador é isso, é um servo de sonhos sagrados. 4º lugar, o discipulador tem que ser um confidente de confiança. Em outras palavras, o que a pessoa se abrir com você, você não pode falar para ninguém. O que um discípulo abre para mim, eu não falo, irmãos. Eu não falo com minha esposa. Que um discípulo, vamos supor, eu estou discipulando esse irmão, ele se abre sobre algum pecado na vida dele, eu não falo para minha esposa, eu não falo para meu melhor amigo, eu não falo para o meu pastor, não falo para o meu discipulador, eu não falo para ninguém. Isso é sagrado, isso é entre Deus, eu e ele. E tem mais. A própria lei, não sei se você sabia disso, a lei brasileira ampara isso, em caráter religioso, de você ser sigiloso. Você não precisa contar para ninguém. A lei te ampara nisso. Mas você tem que levar isso a sério, que aquela pessoa está confiando em você. Ah, não, pastor, mas eu só me abri com o meu líder, com o meu discipulador, mas ele não vai contar para ninguém, a pessoa nunca vai descobrir. Mas Deus está vendo. Deus está vendo que você traiu a confiança daquela pessoa. Você não pode falar. Não pode mesmo. Você tem que ser um discipulador de confiança. Diga isso, por favor, em voz alta. Diga assim: o confidente tem que ser confiável. Isso é extremamente importante. Ah, pastor, mas às vezes a gente não sei como resolver o problema. E o que eu faço? Irmãos, especialmente no começo do ministério, hoje em dia, por causa de tantos anos de experiência, Deus, na sua misericórdia, tem dado muita graça, mas especialmente no começo do ministério, muitas vezes eu estava discipulando alguém, trabalhando com alguém, a pessoa se abria sobre um problema muito sério, e eu não sabia como resolver. Sabe o que eu fazia? Além de orar, que é o mais importante, eu orava, mas eu falava para aquela pessoa, olha, eu confesso para você, eu penso que talvez a solução é por aqui, pelo que a Bíblia diz, mas eu não tenho certeza. Eu queria saber de você, se você dá permissão para me levar esse assunto para o meu líder, ele é de muita confiança também, ele não vai falar para ninguém, vai ficar só entre nós. Se você der permissão, eu queria levar para poder saber como ajudar. Sabe quantas pessoas me negaram isso? Nenhuma. Todas sempre viram que minha intenção era só para ajudá-la, que eu ia manter sigiloso, e todas deram permissão. Então eu nunca falo para ninguém, a não ser que eu pegue permissão daquela pessoa. E olha que eu já tive, nesses anos de ministério, muitas confissões cabeludas. Eu não me assusto com nada mais. Meu amigo, minha amiga. Olha, eu vou te falar, meu querido. Olha, anos atrás, em outra cidade, não foi aqui em Fortaleza, muitos anos atrás, e é claro que jamais falaria o nome da pessoa. Eu lembro o senhor que veio, começou a se abrir sobre várias pessoas que ele tinha assassinado. Aí eu fiquei aplicando fé, ele não vai desviar nem vai me matar também. Agora, veja bem, queridos, você tem que estar aí para amar a pessoa, para trabalhar com ela, para ajudá-la, mas você tem que ser um confidente de confiança. Pelo amor de Deus,
tem que ser, como diz a expressão popular, um túmulo fechado. Você não pode nem pensar em falar para ninguém. Para ninguém. Isso é um princípio muito profundo. Muito profundo. Outro segredo de ser um bom discipulador: procura cuidar bem dos seus discípulos, mas cuidar bem mesmo. Por isso que é melhor ter menos discípulos e cuide bem deles, do que ter muitos e cuidar mal e porcamente. Outro segredo: nunca gere uma dependência mórbida no discípulo. Ou seja, ficar, não, tudo você tem que falar comigo, tem que pegar minha permissão. Não, olha, você esqueceu de falar comigo, porque eu ia orar para você, para dar mais certo essa prova. Tudo. E aí você vai gerando uma dependência, aí ele começa a depender de você para tudo. Agora você se tornou tudo na vida dele em vez de Deus. Ele vai ser decepcionado, porque você não vai dar conta de ser Deus para ele. Você está entendendo? Então isso é muito errado. Você não pode, se você vê que o seu discípulo está ficando, ai, você quer tudo, você fala para ele, ô querido, não sou nada não, só sou um patinho na sua frente, um passo na sua frente, só sou um patinho. Querido, só sou um canal, Jesus quer tudo, por isso que você tem que trabalhar com ele, sobre o relacionamento dele com Deus, quanto tempo ele está tirando com Deus, direciona ele para Deus, mostra para ele que você mesmo é só um canal, a fonte é Deus, que ele tem que depender de Deus, que Deus quer tudo, que Deus que vai resolver os problemas dele. Você é um instrumento de Deus para abençoá-lo, para curá-lo, para ajudá-lo, mas quem cura não é você, quem cura é Deus, aleluia. Você tem que ajudar ele a entender isso. Isso é um princípio muito importante, muito importante. Também ainda quero dizer que o bom discipulador, ele sempre vai gerar discípulos que vão também fazer discípulos. Até uma forma boa de você saber se você está sendo um bom discipulador. Se os seus discípulos agora já estão começando a discipular outros também. Porque se passou muito tempo, você está discipulando gente e eles nunca estão discipulando outros, então você não está sendo um bom discipulador não. Você tem que, porque um bom discipulador ajuda o discípulo a alcançar o sonho de Deus para a vida dele. E um desses sonhos de Deus para a vida dele é o que? A grande comissão, ir de fazer discípulos. Quando ele começa a fazer discípulos, ser usado por Deus, você está ajudando ele a alcançar sonhos de Deus para a vida dele. Então é muito fácil você checar por aí, tá certo? Agora, claro que antes de você ser um bom discipulador, você tem que ser um bom discípulo. Eu quero falar sobre isso daqui um pouco, mas como que você poderá ajudar para que todos sejam bem discipulados? Veja bem, interessante isso. Porque nós, os pastores, líderes de células, supervisores, estamos em crise para garantir que todo mundo vai ser bem discipulado, não é verdade? Isso é muito lindo. Mas não é só nós que devemos estar em crise para isso acontecer. Todo membro da igreja deve fazer sua parte. Qual é a sua parte como membro da igreja? Qual é o seu papel? Como que você poderá ajudar a cooperar com isso? Para que todos sejam bem discipulados. Veja bem, tem alguns segredos aqui. Se você não tem um discipulador ainda, e você já está congregando aqui, já está numa célula, mas ainda não foi providenciado um discipulador. Ou se você já tem um discipulador, mas não está funcionando, você não está sendo bem discipulado. Então você tem 5 opções diferentes, e as primeiras 4 eu não aconselho, só aconselho a 5ª. Mas vamos falar das 5 opções que você tem. Você tem 5 opções. Primeira opção é falar, não quero um discipulador mesmo não. Nem quero ser curado, não. Estou gostando do pecado. Ninguém vai proibir. Você sabe que nem Deus força a pessoa para deixar o pecado. Se ela quiser ficar na lama, Deus não vai forçá-la para sair. Só que ela vai ter que arcar com as consequências também. Tanto nessa vida como na vida por vir. É muito sério. Mas é uma primeira opção que você tem. Eu não aconselho essa, obviamente. Segunda opção é você falar, não, eu quero ser curado. Mas acho que não tem que ter discipulador, não. Eu sozinho com Deus vou vencer. Eu fui enganado por essa mentira do maligno por muitos anos. Eu tinha convicção que através do princípio de fé, sozinho com Deus e o poder do Espírito Santo, eu podia vencer.
E até hoje muitos falam assim, pois eu falo com muito carinho. Quem fala assim é por falta de conhecimento da palavra. A Bíblia fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Porque a Bíblia é bem clara, irmãos. Ninguém é uma ilha. Nós somos um corpo. Nós somos membros desse corpo. Eu já falei muitas vezes, mas é um fato. Você pode ver que um membro não sobrevive desligado do corpo. Eu já usei essa ilustração muitas vezes, mas você pega meu braço, tira ele do meu corpo, coloca ele aqui, ele não vai vencer nada sozinho, ele vai apodrecer e morrer. Quando a pessoa pensa: não, eu sozinho vou dar conta de vencer, além dela estar redondamente enganada, ela está caindo no pecado do orgulho. Eu precisar de outros para me... Está vendo? É o ego que Deus quer tratar. A primeira coisa que Deus quer tratar é o ego. Para você entender: eu preciso do meu irmão. Eu preciso, você irmã, eu preciso da minha irmã. Nós precisamos de cobertura, precisamos de proteção. Somos o corpo de Cristo. Isso é um princípio bíblico. Terceira opção: você quer ser curado, deseja um discipulador, mas já falou para o líder de célula e eles não resolveu a parada ainda. Ou talvez até você já tenha um discipulador, mas não está funcionando bem, e você então começa a criticar o líder de célula, criticar o discipulador que não está funcionando, a visão: esse negócio não funciona não, tenho tentado, mas não deu certo, não me ajudou, e começa a criticar, talvez até criticar a visão do discipulado, que é uma visão bíblica. Eu não aconselho essa terceira opção por várias razões. Uma, porque é pecado ficar criticando os outros. Duas, porque não vai te ajudar. Eu não te aconselho essa segunda, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Só por criticar atrás das costas das pessoas e falar mal da liderança, você nunca vai ser resolvido. Que eu saiba, não tem ninguém fazendo isso. Seriamente, que eu saiba, não tem ninguém fazendo isso. Mas se por acaso tiver, é bom que a pessoa está ouvindo. Então, você criticando, falando mal do discipulador que não está funcionando, do líder de célula que não providenciou o discipulador, ou da liderança, ou da visão, não vai ajudar em nada. E a pior coisa é pecado. E é um pecado que a Bíblia considera muito sério. A Bíblia fala que esse tipo de pecado atrai espíritos atormentadores. É horrível esse espírito crítico. Porque o ser humano carnal, ele não tem coragem, é covarde, não tem coragem de falar na frente da pessoa, mas atrás das costas fala tanta besteira. Isso, quando em relação às coisas de Deus e à liderança, isso atrai realmente coisas bem sérias. Por isso que eu não aconselho essa, mas é uma opção, mas eu não aconselho essa terceira opção. Quarta opção: você deseja um discipulador, ou talvez já tenha um discipulador, mas não está funcionando. Não deu certo ainda para você ter um discipulador que realmente funcione, que cuide de você. Você já decidiu que você não vai criticar, nem vai falar mal atrás das costas de ninguém, mas que você só vai ficar orando e esperando em Deus, para Deus solucionar isso. Essa quarta opção é bem menos pecaminosa do que a terceira, mas com todo carinho, ainda está errada. Sabe por que está errado? Porque a Bíblia fala no livro de Efésios: não vos torneis cúmplices do pecado de outro. Quem cala, consente. Se você só fica orando e não faz nada para resolver, você não está cooperando com o processo, você não está cumprindo com o seu papel, você não está fazendo a sua parte de ajudar a coisa a funcionar. Então você também está errando, com todo o carinho que eu digo. Então vem a quinta opção, e essa é a única das 5 que eu aconselho. A quinta é o seguinte, e aí que é uma coisa delicada, porque você tem que prestar bem atenção para você entender como funciona, mas funciona bem. Em vez de ficar colocando a culpa nos líderes, meus líderes estão falhando comigo, pobre de mim, ai de mim, eu não tenho um discipulador, ou eu não tenho um discipulador que realmente funcione, eu até tenho um discipulador, mas não está funcionando. Você tem que fazer a sua parte, de ir atrás e de amorosamente
confrontar quando existe um erro. Isso é um princípio muito profundo. Abra sua Bíblia para Mateus capítulo 18, por favor. Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18, a partir do versículo 15. Diz a palavra de Deus. Aqui, na realidade, o contexto é sobre pecados assim mais graves na área moral, mas não deixa de aplicar também em falhas ministeriais, um pecado ministerial. Pelo menos a primeira parte desse texto é um princípio geral que aplica também nisso. Se o teu irmão pecar, aquilo que está escrito contra ti não está em todos os manuscritos originais. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Diga, ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Esse é o primeiro princípio. Você tem que ter coragem. Eu já notei que isso aí é muito difícil para as pessoas. Como o diabo engana as pessoas. Porque o diabo sabe que se as pessoas fizerem isso, muitos problemas seriam resolvidos. Então o diabo tenta convencer as pessoas. Ah, não, eu não quero entristecê-lo. Se eu chegar para ele e falar que o discipulado não está funcionando com ele, que não está dando certo, ele vai ficar tão triste, ele me ama tanto, não quero entristecê-lo. Ah, não, não vou fazer isso não. Meu irmão, se você fizer com um espírito tão amoroso, carinhoso, e falar, querido, você olha bem nos olhos dele, eu acho tão legal o seu jeito, você é um bom amigo, você vem e conversa comigo toda semana, só que eu queria que você tivesse um discipulado mais profundo, querido, eu queria que você tratasse com a minha vida, o que eu posso fazer para cooperar para que esse discipulado fosse mais profundo? Ele não vai ficar ofendido e com raiva e machucado com você, se você souber falar com amor, com carinho, mas você tem que ter a coragem de confrontar, pelo amor de Deus, não seja covarde, para o seu próprio bem, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Ah, você já falou com o líder de célula e não providenciou discipulador ainda? Eu já falei isso aqui, eu volto a repetir. O que diz? Você já falou com ele e não funcionou? Então olha o próximo versículo. Se, porém, não te ouvir, versículo 16, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Quer dizer, agora ele não te ouviu, o líder de célula não providenciou o discipulador, ou seu discipulador não está discipulando você como deve. O que você faz? Vai com o discipulador dele, vai com o discipulador do líder da sua célula, vai com o discipulador do seu discipulador, vai com o discipulador dele e fala assim, queridos, eu já falei com ele, mas ele não consertou a situação. Queridos, eu vou te falar, depois de tudo que eu já sofri na minha vida, depois que eu aprendi os dois segredos maiores da minha vida, intimidade com Deus, primeiro, e o segundo, discipulado, transparência total debaixo de um guarda-chuva forte. Meu irmão, se hoje eu ficar sem guarda-chuva, em nome de Jesus não vai acontecer, que o Paulo já não vai para o céu por enquanto, por muitos anos, muitos, mas eu ia, hoje mesmo, já ia pensando, correndo, buscando a Deus, orando, e sabe, porque eu não fico sem guarda-chuva não. Se eu fosse você, eu não ia dar descanso nem para o seu líder de célula, nem para o seu supervisor, nem um pastor da rede, nem para mim. Fica ligando toda hora, 24 horas, pegando no pé depois dos cultos. Pega, isso é para o seu bem, para você ter uma cobertura, um guarda-chuva que funcione na sua vida, pelo amor de Deus. Amém, queridos? Muito bem, agora, vamos supor que você tem um discipulador, mas ele não está sabendo guardar o segredo. Ele conta para a esposa e a esposa dele conta para a igreja toda. Qual deve ser sua atitude? Sabe o que muita gente fala? Por isso que eu não acredito nesse negócio de discipulado, não dá certo mesmo. Nunca mais me abro com ninguém. Tá, vamos analisar essa situação. Primeiro, para você dizer que não acredita no discipulado, assim, é muita audácia. E com todo carinho, uma audácia muito insensata. Que é o próprio Deus que disse, sobre discipulado. A Bíblia está ensinando
Todo o Novo Testamento ensina profundamente sobre discipulado. Então, isso é muita audácia. Segundo, por que você não gostou que ele falou para os outros? Ué, pastor, o senhor mesmo não disse que o discipulador tem que ser um túmulo fechado, não pode contar para ninguém? É verdade, não pode. Mas vamos só analisar aqui. Por que você não gostou que ele falou para os outros? Ué, porque ele expôs a minha vida. Ah, expôs a sua vida. Você está entendendo? Lá no fundo, é o orgulho, é querer usar a máscara, é não querer que ninguém saiba da sua vida, é proteger a sua reputação. A gente tem que chegar ao ponto de ter um desejo tão forte para agradar a Deus e andar em santidade, que a gente corre certos riscos, é verdade. Mas eu lembro que eu cheguei à conclusão uma época na minha vida, eu falei, eu vou ser transparente. E mesmo que outras pessoas fossem descobrir, meus podres vai ser do passado, porque daqui em diante eu vou andar em santidade. Eu cheguei a um ponto que eu não estou passando a mão por cima do discipulador que faz errado, não. Vou falar para vocês o que você deve fazer daqui um pouco. Mas eu cheguei a um ponto que eu falei, sabe uma coisa? Mesmo que fosse espalhado meus erros, eu ainda vou continuar praticando esse princípio de ser transparente e ser curado, receber oração e ser curado. Agora, sabe como eu ia corrigir? Meu discipulador não é assim, graças a Deus. Mas se ele fosse alguém que estava espalhando minha vida para os outros, eu ia falar para ele, olha, querido, eu mesmo estou crucificando o meu orgulho, o meu ego, e mesmo você contando para os outros, eu vou continuar sendo transparente com você e recebendo oração, porque eu quero é cura. Mas, por amor a mim, então não vou fazer isso para proteger meu ego, minha reputação. Mas por amor a você, eu tenho que te confrontar e te corrigir, para que você seja um melhor discipulador, para que você seja um discipulador assim melhor diante de Deus, e para que você não faça isso com outros também. Então, para o seu próprio bem, que com muito amor, Mateus 18 é a solução de novo. Vai entre ti e ele só, se ele está pecando. É um pecado ministerial. Vai entre ti e ele só. Ele não te ouviu? Vai agora com o discipulador dele, com o líder dele. A coisa logo vai ser corrigida. Ele logo vai estar sendo repreendido pelos líderes dele, corrigido. Ah, pastor, esse negócio de ir direto com a pessoa, eu já tentei, não funciona. Irmão, com todo carinho, eu espero que não tenha ninguém pensando isso aqui, porque se você está pensando isso aí, você está acreditando numa mentira do diabo, meu irmão. Você vai ter a audácia, a coragem de dizer que a Bíblia não funciona. É Jesus que mandou a gente fazer assim. É Jesus que mandou a gente fazer desse jeito, corrigir as coisas desta forma. Ele fala, tem pecado? Não é para você ficar calado. É para você ir atrás, corrigir com amor. Se não funcionou, eu lhe garanto, não foi porque Deus e a Bíblia não funcionaram. Foi porque com todo o carinho, de alguma forma, você não pôs em prática do jeito que deveria ter colocado em prática. Tá certo? Que a Bíblia sempre funciona. A palavra de Deus funciona. Ele fala que é assim que é para resolver essas questões. É assim que é para resolver. Então, vamos supor que você tem um discipulador que ele é gente fina demais, mas não sabe discipular. Ou pelo menos aparece que não sabe, porque quando ele reúne com você, fica batendo papo, é muita comunhão, muita comida, mas ele nunca entra na sua vida, nunca te ajuda. Fala de política, fala de futebol, bate papo, mas não resolve questões, não ajuda a discipular profundamente a sua vida, não ajuda a tirar pelas raízes o pecado. O que você deve fazer? A mesma coisa, Mateus 18, vai entre ti e ele só, fala com ele sobre isso. Mas vamos supor que você tem um discipulador que você está sabendo que ele está cometendo pecado grave, tipo adultério, ou um vício grave. Então, irmão, aí já é diferente.
ele não está qualificado para discipular ninguém. Ele que está precisando de passar um processo de restauração. Então, mais uma vez, Mateus 18, vai com ele e fala: irmão, eu estou sabendo desse problema, não é verdade? Pois é, então vamos falar com o seu líder, porque você não devia estar me discipulando. O seu líder vai providenciar outro discipulador para mim, porque realmente, com todo o carinho, você que tem que passar agora um processo de restauração, seja transparente, seja amoroso, carinhoso, mas seja transparente. Ou vamos supor que você tem um discipulador e ele é espiritual, é homem de Deus, e ele sabe discipular bem, mas mesmo assim você não está sendo bem discipulado porque não se dispõe do tempo necessário, só reúne muito raramente. Quando reúne é uma bênção, mas não é toda semana como deve ser, não está realmente te discipulando. Mais uma vez, a solução é Mateus 18, vai com ele. Eu sugiro que você talvez fale assim para ele: querido, eu gosto tanto de você como meu discipulador, eu não queria abrir mão de você, mas eu acho que talvez seria bom você apontar outra pessoa para me discipular, porque eu vejo que você não está tendo tempo para me discipular bem. Então, mesmo que eu queria que fosse você, eu lhe peço, por favor, pense talvez em um dos seus outros discípulos de me discipular, porque eu quero que seja discipulado profundamente. Olha só que coisa bonita, você está cooperando com o processo, porque é fácil a pessoa falar assim: não, os líderes têm que se virar, garantir que todo mundo vai ser bem discipulado. Isso nunca vai acontecer se depender só dos líderes. Todos os membros têm que fazer a sua parte também, tem o seu papel também, de você cooperar com o processo. Aí sim vai funcionar, aí sim é maravilhoso. Então eu quero te encorajar com amor, com fé nessas áreas, em nome de Jesus. Como eu disse, assuma a responsabilidade, não fique colocando a culpa nos outros. Agora, antes de encerrar, eu quero falar algumas coisas aqui sobre sendo um bom discípulo. Por quê? Você sabia que você jamais será um bom discipulador se você primeiramente não for um bom discípulo? Você só é qualificado para discipular outros se primeiramente você está sendo bem discipulado. Mas ser um bom discípulo não depende tanto de você ter um bom discipulador, depende de você. Isso que é um princípio muito profundo. Então escuta bem alguns segredos de ser um bom discípulo, uns segredos preciosos. Primeiro, não seja um mar morto. Os que já vieram para o Tadel já me ouviram falar sobre isso. O que é um discípulo mar morto? Discípulo mar morto é aquele que só recebe. O mar morto é assim: o mar morto só recebe água do Rio Jordão. O Rio Jordão sai do mar da Galileia e desce para o mar morto. Só que quando ele chega do mar morto, ele não sai para lugar nenhum. A água só vai entrando, e não tem lugar para vazar, porque o mar morto é o local da terra mais baixo, à beira lá do mar morto, não sei quantos metros abaixo do nível do mar. Então a água só entra e não sai, e ela vai evaporando, e o mar morto está acabando o mar morto. Impressionante. Se você fazer assim, ele é cheio de sal e químicas. Ele é morto, chamado de mar morto, porque ele é morto mesmo. Sabia que não tem nenhum peixe lá, nenhuma vegetação. Ele é tão densa aquela água, se você beber um copo dela, você morre. É tão densa, tão densa. Eu já tomei banho lá, a gente senta dentro da água, flutuando sentado. Eu sentei, até cruzei minhas pernas, fiquei sentado lá. O irmão Kumaru aqui da nossa igreja leu até jornal lá, assim, se eu não me engano, foi o irmão Kumaru. Você senta na água, você senta, ela é tão densa. Vamos fazer outra caravana dessa, quem sabe que você vai com a gente, aleluia. Agora, veja bem, o mar morto, ele é morto por quê? Porque ele só recebe, ele não dá. Então, às vezes, a pessoa fica tão concentrada nisso: eu quero ser bem discipulado, cuidem de mim, cuidem de mim, cuidem de mim. Mas ela só fica pensando nela. Vem meu discipulador,
Eu quero ter um discipulador toda hora. Você tem que me cuidar melhor de mim, viu, meu discipulador? Na hora que eu esfregar o celular, você tem que aparecer como o gênio da lâmpada e falar: eis aqui, estou aqui. Vem, meu discipulador, cuida de mim. Faz até minhas unhas, se for possível, meu discipulador. Claro que eu estou exagerando, mas isso é o discipulador mar morto. Você deve, aliás, discípulo mar morto. Você deve ser um discípulo o quê? Discípulo mar da Galileia. O mar da Galileia é diferente. O mar da Galileia chama-se mar porque ele é tão grande, mas você sabia que é água doce e não é salgada? E é um grande lago. E o rio Jordão entra nele no norte e sai dele no sul. Ele recebe água e dá água. E por isso que ele é cheio de vida, não é salgado, é água doce, cheio de peixe, cheio de vegetação. É um mar cheio de vida, o mar da Galileia. É maravilhoso. E olha, veja bem, queridos, você deve ser um crente mar da Galileia. Que você esteja recebendo do seu discipulador, mas também dando para os outros, ajudando as outras pessoas. Você está seguindo o patinho da frente, mas está ajudando o patinho de trás também. Você está ajudando. Quando você tira seus olhos do seu próprio umbigo, Deus pode te abençoar mais. Qualquer tubo que fica parado, a água fica estagnada, cria doenças. Mas quando ela flui, pode receber. Você não pode receber água nova, fresca, maravilhosa, se você não estiver dando aquilo que você tem. Então, olha para o seu vizinho e diga: ó, seja um crente mar da Galileia. Outro segredo: seja compreensível com seu discipulador. Diga: seja compreensível com o meu discipulador. Veja bem, você nunca vai encontrar aqui na terra um discipulador que é perfeito. Ele vai ter falhas em algumas ações. Então, não seja cri-cri. Tem discípulo que é tão cri-cri com o discipulador. Olha, já passou 5 minutos, ele está atrasado para o nosso discipulado. Assim não dá também, né? Sai fora, pereba. Para de ser tão perebento, pelo amor de Deus. Imagina se eu, quando eu ligasse pelo Skype para o meu discipulador, aí eu ligasse pelo Skype, ninguém atendesse. Ligasse para o telefone da residência, ninguém atende. Ligo, fico ligando, mando um e-mail, aí desculpa, alguém me fala: não, é porque ele viajou. E eu olho meus e-mails, e não ele não é assim, ele sempre me avisa. Mas vamos supor que um dia ele esquecesse de me avisar. E eu falo: ó, meu discipulador, irmãos, ele cuida de tantas centenas de igrejas. Ele tem tantas viagens internacionais. Imagina se eu fosse ficar tudo perebento. Ele não está aí nesse dia do nosso discipulado. E ele não me avisou. Ele não me avisou. Ele não me avisou. Que coisa feia. Pelo amor de Deus. Para com isso. Seja compreensível com o seu. Dê um desconto para ele, pelo amor de Deus. Irmãos, eu não consigo ver defeito no meu discipulador, estou lhe dizendo. Ele deve ter porque é um ser humano, mas eu não consigo ver. Ele é tão grande, eu estou tão grato a Deus pelo homem de Deus que ele é. Ele deve ter defeito porque é um ser humano, mas eu não consigo ver. Ele é muito precioso. Eu e minha esposa ficamos falando: mas Deus nos deu discipuladores tão bons, tão bons. Olha para o seu vizinho, diga assim para ele: seja compreensível com o seu discipulador. Fala com o seu vizinho, fala assim. Não, só ouça o que eu vou dizer. Se você for cri-cri com os outros, Deus vai ser cri-cri com você. Mas se você for compreensível com os outros, dá um desconto bem grande para todo mundo, misericordioso, Deus vai ser misericordioso com você também. Amém? Deus vai ser misericordioso. Deus vai ser misericordioso com você. Isso é um princípio bíblico. A Bíblia, o que eu estou falando está na Bíblia. Segundo segredo para ser um bom discípulo. Aliás, terceiro segredo: dependência de Deus. Olhe para Ele.
E não coloque expectativa no homem. Sabe, a pior coisa que o discípulo pode fazer, meu discipulador é tudo, ele vai cuidar de tudo, ele vai resolver tudo, ele quer tudo, ai. Não, o seu discipulador é só um canal, Deus que é a fonte, amém, queridos? Diga, Deus é a minha fonte. Diga, meu discipulador é só um canal. Agora, você já viu aquela pessoa que ela, no orgulho dela, ela diz assim, olha, não é qualquer um nessa igreja que pode me discipular, não. Eu não estou pensando em ninguém aqui, viu, irmãos? Que eu saiba, ninguém aqui falou isso. Mas aquela pessoa que fala assim, não é qualquer um nessa igreja que pode me discipular, não, viu? Eu preciso de um discipulador assim top. É o pastor Eibe, pastor Sandro e olha. Com todo carinho, o que essa pessoa está mostrando, além de grande orgulho? Ela está mostrando que ela acha que o discipulador que vai ser tudo na vida dela. Não é, não. Discipulador só é um canal, a fonte é Deus. Você tem que olhar além do discipulador para Deus. Ele vai ser um instrumento de Deus na sua vida. Mas você tem que fixar os olhos em Deus. Ele que vai resolver a situação. Agora ele resolve usando os instrumentos aqui na terra. Então ele vai resolver, ele vai te curar através da oração do seu discipulador. Mas quem cura não é o discipulador, é Deus. O discipulador só é instrumento de Deus. Então, isso é um grande princípio. Eu quero te encorajar para você não tentar usar máscaras, mas seja você, seja natural, seja você diante de Deus, totalmente genuíno. Por último, seja transparente com seu discipulador. Lembre-se, você só vai estar realmente debaixo do guarda-chuva, nem adianta você ter discipulador, se você não estiver sendo transparente com ele, no certo sentido. Nem adianta você ter guarda-chuva se você não estivesse debaixo dele. Você tem que ser 100% transparente. 100% transparente. O que Tiago capítulo 5, 16 diz, irmãos? Olha só como alguém poderia estar lendo errado. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. E se o seu discipulador que estiver orando por você for muito espiritual, muito ungido e muito poderoso, você será curado. Não fala isso. Sabe de uma coisa? Isso aqui é muito forte que eu vou dizer. Sem descontar tudo aquilo outro que eu falei. Porque se o discipulador não está funcionando como deve, você deve fazer todas aquelas coisas que eu falei. Mas independentemente disso, deixa eu te falar uma coisa. Vamos supor que seu discipulador tiver bem mais problemas do que você, está bem mais doente espiritualmente do que você, mas você fizer a sua parte. Ele não fala nada sobre as qualificações de quem está orando por você. Ele fala que se você, como discípulo, confessar e receber oração, você vai ser curado, independentemente das qualidades dele. Olha só que coisa profunda. Mesmo que ele nem seja tão vitorioso assim, mas você está fazendo sua parte, você se abre, vomita tudo, ele ora por você, você vai ser curado, porque a sua dependência não é em homem, a sua dependência é em Deus, ele é só canal, e você fez a sua parte, se confessou, ele orou, você vai ser curado, você vai ser curado, você vai ser curado, você vai ser curado. Vocês estão entendendo? Isso é um princípio muito forte, muito profundo. Eu volto porque eu falei, eu encerro essa série, porque eu falei na primeira mensagem. Duas coisas que têm impedido o discipulado de funcionar. Primeiro, a falta de conhecimento, que já foi aqui compartilhado esses 3 domingos para que você não tenha falta de conhecimento. Nós pregamos a palavra de Deus. Mas a segunda coisa que impacta o discipulado de funcionar, sabe o que é? O orgulho. Sabe, irmãos, é uma coisa a gente ter que crucificar nosso ego e expor a nossa vida.
É verdade. Tirar a máscara. Você sabe que a palavra sincero vem do latim, que quer dizer sem cera. Porque os atores gregos tinham o costume de usar máscara de cera. E às vezes tinha uma máscara de um ator com um sorriso bem grande, mas por detrás daquela máscara sorridenta, tinha um ator muito triste, deprimido, cheio de problemas. Ser sincero é tirar a máscara. E você se abrir com um irmão em Cristo, um discipulador, ele orar por você, e você continuar fazendo isso, prestando conta, semana após semana, até que você, às vezes é rápido, às vezes é paulatino, mas você vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, e Deus vai te curando. Deus vai te curando profundamente, tirando pela raiz, detalhe por detalhe. Hoje em dia eu confesso ao meu discipulador, pecados, por exemplo, em vez de eu chegar lá e falar assim, eu tive problema assim, grosseiro, não, falo assim, eu era para ter tido um pouquinho mais cuidado com meus olhos, né? Fui para a praia com minha esposa, minha família, né? Eu tinha que ter um pouquinho mais cuidado com meus olhos. Eu tive cuidado, mas eu tinha que ter mais cuidado. Eu confesso para ele, eu estou tirando muito tempo com Deus, mas eu quero tirar mais tempo com Deus. Eu quero tirar tantas horas. Ore por mim sobre isso. Então, é gostoso porque eu vou crescendo, eu estou crescendo. Os pecados que eu confessava antes, hoje em dia eu não confesso, porque eu já fui curado, estou andando em vitória. É muito emocionante. Quando eu falo discipulado, eu falo do que eu tenho experimentado. Por isso que eu tenho certeza que funciona. Queridos, é muito emocionante. E eu quero te encorajar nessa direção. Tem aquela música sobre Lázaro, né? Muito bonita, por sinal, música, só que tem uma parte que eu não concordo, mas eu vou explicar com muito carinho que eu falo isso. Não sei quem compôs aquela música, ela é muito linda, mas tem uma parte dela que eu não concordo. Tem aquela parte que fala assim, remove a minha pedra. Não é mesmo? Não tem uma parte que vai assim, remove a minha pedra e chama meu nome. Isso. Toda essa música é linda, exceto uma coisa, que a pessoa está pedindo para Deus, remove a minha pedra. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Deixa eu explicar. Jesus chegou na frente do túmulo de Lázaro. Lázaro representa o quê? Aquela parte morta, apodrecida em você. Aquela parte que precisa de libertação, precisa de cura. E a primeira coisa que ele falou, ele deu uma ordem. Falou assim, tirai a pedra. E não falou, olha, eu vou tirar a pedra para você. Não, ele falou, você tira a pedra. Vocês aí que tiram a pedra, eu não vou tirar não. Ele não falou assim, Pedro, Tiago, João, me ajuda aqui que eu vou ajudar a tirar a pedra. Não. Não adianta você falar, remove a minha pedra, que não vai remover não. É verdade. Ele não vai tirar. Olha, não adianta ficar cantando, remove a minha pedra. Não vai não. Eu acho que ele fica respondendo lá do céu, não vou não. Por quê? Deixa eu explicar. A pedra representa o que está cobrindo o Lázaro, é a máscara. E Deus nunca força a máscara. Deus nunca força você para tirar a sua máscara. Não é uma coisa que Deus vai fazer. É algo que você pode fazer. Por isso é como se Deus estivesse falando assim, olha, você quer que eu ressuscite o seu Lázaro? Só eu que dou conta de ressuscitar seu Lázaro. Ninguém dá conta. Isso é algo que só eu posso fazer. Mas eu só vou fazer o que eu posso fazer se você primeiramente fizer o que você pode fazer. Você quer que o seu Lázaro ressuscite? Então você tem que tirar a pedra. Se você não tirar a pedra, eu não vou ressuscitar seu Lázaro. E a tirar a pedra é você que tem que fazer. E que ele deu a ordem, tirai a pedra. Ele não tirou para eles. Jesus não tirou a pedra. Ele ressuscitou o Lázaro, mas não tirou a pedra. Aí ele falou, tirai a pedra. Qual foi a reação da Marta, lembra? Não. Por que ela não queria que ele tirasse a pedra? Ela falou, porque ele já está morto 4 dias, vai cheirar mal. É a mesma razão quando ele fala assim, você quer que eu ressuscite seu Lázaro? Você quer que eu te cure?
Você tem que ter a coragem de vomitar, de tirar a pedra e se expor diante de um discipulador. E qual a nossa reação? Não, Jesus, eu não quero me abrir com ninguém. Mas ele concordou: tudo bem, Marta, para te agradar, vou ressuscitar o Lázaro, mesmo com a pedra na frente. Foi isso que ele fez? Ele não concordou com a Marta, mandou tirar a pedra assim mesmo. Mas o que ele falou para Marta? Marta, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Em outras palavras, ele estava dizendo: Marta, é verdade, vai cheirar mal, mas em 2 minutos ninguém vai estar lembrando do mau cheiro, porque vão estar vendo o Lázaro, seu irmão, pulando de alegria, de vitória. Aleluia!